E em Franca, a população critica a falta de bons projetos de autoria da Câmara. Para se ter uma ideia, nas últimas 4 sessões foram votados somente projetos com nomes de rua, de declaração de utilidade pública e que concedem título de cidadão francano. Nas 2 últimas sessões de abril, nenhum projeto de autoria dos vereadores foi apreciado. A população agora pergunta: onde é que estão os bons projetos em Franca? A Câmara ela tem técnicos que consigam fazer projetos bem elaborados. O que falta é um interesse porque hoje, se você com a internet, você pode copiar bons projetos de outras cidades. E eu não vejo isso em Franca. Inclusive, nós mesmos sugerimos várias pautas para eles, assim, e isso se perde no tempo, né? Então, tem muita coisa que a Câmara poderia fazer e não faz. Só dinheiro que gasta, mas melhoria nada na cidade, nada. Tinha que melhorar uns projetos melhor, aparecer mais as coisas aqui na cidade. A população está ansiosa por bons projetos de qualidade que possam fazer com que ela tenha uma satisfação, principalmente em torno do seu voto. Acho que é falta de capacidade dos próprios candidatos para os vereadores e culpa é minha também, que eu votei nesse povo. Eu peço desculpa à cidade. A presidência da Câmara afirmou que é ciente dos seus deveres e responsabilidades perante a população de Franca e que já aprovou 23 projetos neste ano. Ao vivo de Franca, Fernando Lima traz mais informações. Fernando. Puxa, a cidade realmente precisa de bons projetos, viu? Para falar mais sobre este assunto, nós convidamos o advogado especialista em administração pública, Toninho Menezes. Doutor, 2 semanas sem nenhum projeto de autoria do Legislativo. Qual avaliação pode ser feita? Boa tarde. Boa tarde. A avaliação que pode ser feita são 2 situações. Ou é incapacidade ou falta de vontade de trabalhar. A incapacidade poderia ser resolvida com a vontade de trabalhar, ou seja, procurar efetivamente colocar em prática tudo aquilo que foi prometido durante a campanha eleitoral. E nós não vemos isso. Determinados segmentos da sociedade dizem ser representados pelo vereador tal, ou ciclano, ou beltrano, porém, no exercício efetivo do legislativo, o vereador ele não apresenta nenhum projeto para defender aquela categoria que o elegeu. Então, falta um pouquinho de competência, porém que poderia ser suprida com a vontade de trabalhar e buscar informações no sentido de trazer alguma solução para as várias situações difíceis que se atravessam no momento a cidade e todo o Brasil, vamos assim dizer. Quais os projetos deveriam ser prioridade para o Legislativo? A prioridade nesse momento são os serviços essenciais e o principal aqui nós temos aqui na nossa cidade é a falta de transparência da própria administração pública e do Legislativo, que deveria ter uma legislação muito mais rígida, combinando com a legislação federal, para que pudesse o cidadão ter conhecimento do que acontece, a questão da saúde e principalmente se trabalhar na questão da gestão de empregos para a cidade. Nós estamos vivendo aqui uma situação muito delicada e passa-se a maior parte do tempo discutindo algumas situações que não resolvem nada e o vereador não apresenta nenhum projeto, por exemplo, na área, por exemplo, da construção, como nós tivemos problemas aí de 4, 5, 6 meses parados, projetos na prefeitura, por questões de urbanísticas e discussões sobre área frontal ou não, isso deveria ter sido objeto de projeto já no início do mandato, para que não se paralisasse as obras na cidade e, consequentemente, a economia municipal. A população deve se lembrar disso, doutor, quando aí nas eleições? É o que a gente sempre espera. Eu, na minha vida pública, eu sempre espero isso, né? Como analista, como cientista político, pesquisador, professor, eu sempre espero que o cidadão se lembre disso na hora de votar. E, enquanto isso, nós vemos que vereadores começam o seu mandato só pensando na reeleição e não apresenta nada. Aqueles que são situação fazem tudo que o município, o chefe do Poder Executivo, o prefeito, quer, dar um aval a tudo. Os contrários só falam mal, mas também não apresentam nenhuma solução. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube.